paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Estamos estudando as lições bíblicas do quarto trimestre de 2023 CPAD Adultos da Revista de EBD, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo, do comentarista Pastor Wagner Gabi, pastor presidente das Assembleias de Deus do Estado do Paraná. No final desta videoaula, teremos alguns subtópicos a mais para esclarecer melhor sobre alianças, concertos e pactos bíblicos. Hoje estaremos estudando a terceira lição deste trimestre, a lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento, do quarto trimestre de 2023, com sínteses, resumos e conclusões e subsídios para reforçar e fixar o nosso aprendizado. Apresentação do canal. Uma breve pausa para nós apresentarmos o canal. Sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo, e meus pastores são o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior e o pastor Leslie Marinho. Congrego na Igreja de Vila Fátima, Sapopemba, São Paulo, um setor repleto de irmãos amados por Deus, amantes da escola bíblica dominical e abençoados por Deus. Glória a Deus. Texto áureo. Vamos ao texto áureo da lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento do quarto trimestre de 2023. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e a tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías, capítulo 49, e versículo 6. Verdade prática. Vamos à verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos que militam pela salvação das almas. Leitura bíblica em classe. Está em 1 Reis e também no livro de Jonas. No primeiro texto, encontrado em 1 Reis 17, vemos como Deus instrui o profeta Elias a ir até a cidade de Sarepta, onde uma mulher viúva cuidaria dele. Quando o filho dessa mulher fica gravemente doente e aparentemente morre, ela confronta Elias, questionando se ele veio trazer à tona os seus pecados passados. Elias leva o filho da mulher para o quarto, onde estava hospedado, ora fervorosamente ao Senhor, e o menino é milagrosamente trazido de volta à vida. Sarepta ficava na Fenícia, terra de Jezabel, a perseguidora de Elias. A respeito deste episódio, Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel, nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Lucas capítulo 4, e versículos de 25 a 28. Os judeus eram exclusivistas e não criam na salvação de outras gentes que não fossem descendentes de Abraão e que não seguiam a lei de Moisés. Nesta lição, veremos que o Evangelho é para todos os povos. No segundo texto de Jonas capítulo 1, Deus chama Jonas para ir à grande cidade de Nínive e proclamar uma mensagem de julgamento contra ela, devido à sua maldade. Esses versículos marcam o início da jornada tumultuada de Jonas, que inicialmente tenta fugir da missão que Deus lhe confiou. Esta passagem mostra a relutância de Jonas em obedecer a Deus e ilustra a importância da obediência à vontade divina, independentemente das circunstâncias ou do nosso próprio desejo. Veja esta passagem bíblica. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sua sombra, até ver o que aconteceria à cidade. No livro de Jonas, encontramos essa passagem bíblica a seguir, que ilustra bem o desprezo e desapego dos judeus quanto à salvação dos gentios, povos que não eram judeus ou israelitas. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas:
Fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. Disse o Senhor: Tivesse tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas capítulo 4, do versículo 5 ao 11. Louvado é o nome santo do Senhor. A palavra-chave: Antigo Testamento. Vamos entender um pouco sobre o que é o Antigo e o Velho Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia cristã e é composto por um conjunto de textos bíblicos sagrados para os judeus e para os cristãos, que formam a base da fé judaica e cristã. Este conjunto de escrituras, escritas ao longo de séculos por diferentes autores, contém uma variedade de gêneros literários, incluindo histórias, leis, profecias, cânticos e sabedoria. O Antigo Testamento narra a história do povo de Israel desde a criação do mundo até a chegada do Messias, abordando temas como a aliança entre Deus e Israel, a libertação da escravidão no Egito, a entrega das tábuas da lei a Moisés e as profecias sobre o futuro. Esses textos também abordam questões morais, éticas e espirituais, oferecendo orientação e ensinamentos para a vida cotidiana. O Antigo Testamento é uma fonte rica de sabedoria bíblica e espiritual que continua a influenciar a fé e a cultura de muitas pessoas em todo o mundo. É uma janela para a compreensão das raízes da fé judaica e cristã, e as suas histórias e ensinamentos têm desempenhado um papel fundamental na formação da civilização ocidental e na compreensão da relação entre Deus e a humanidade. Nestas duas passagens bíblicas, sobre o profeta Elias e o profeta Jonas, o pastor Wagner Gabi nos mostra o grande amor de Deus por todos os povos, já no Antigo Testamento. Glória a Deus. Introdução. Vamos agora à introdução da lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento, do quarto trimestre de 2023. Nesta lição sobre missões transculturais no Antigo Testamento, veremos aspectos fundamentais da perspectiva missionária presente na Bíblia, especialmente no contexto do Antigo Testamento. Através desta lição 3 do quarto trimestre de 2023, saberemos sobre como o amor de Deus se estende a todas as nações e como ele estabeleceu alianças significativas com a humanidade ao longo da história. Começamos examinando a missão dos israelitas como servos e testemunhas de Deus, destacando a importância de Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Em seguida, consideramos os desvios e pecados morais dos israelitas que ilustraram a falha de Israel em cumprir plenamente esse propósito missionário. Nesta lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento, focaremos também no amor de Deus pelas outras nações, por meio das histórias de Elias e a viúva de Sarepta, bem como a missão de Jonas em Nínive. Essas narrativas revelaram como Deus estava disposto a salvar e abençoar não apenas Israel, mas todas as nações, enfatizando o amor universal de Deus. Finalmente, aqui na lição 3 do quarto trimestre de 2023, abordaremos as alianças estabelecidas por Deus com a humanidade, tanto as incondicionais como as condicionais, com foco especial na aliança com Israel e na aliança com a Igreja, que demonstram a fidelidade e o compromisso de Deus em revelar a sua vontade e a sua graça ao mundo. Nessa jornada aprenderemos de forma mais profunda a missão de Deus e de nossa responsabilidade em compartilhar o seu amor e mensagem com todas as pessoas, independentemente da sua origem ou nacionalidade. Com essa base sólida, precisamos estar prontos para aplicar esses princípios em nossa vida e ministério, compreendendo que o amor de Deus para com as nações deve ser o nosso objetivo comum, que nos impulsiona a libertarmos, batalharmos pela salvação das almas perdidas. Glória ao Senhor nosso Deus, Jesus Cristo. Vamos agora para os comentários. Tópico 1
da lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento, do quarto trimestre de 2023. Vamos ao tópico 1. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. No primeiro tópico desta lição, vamos mergulhar na ideia de que Israel foi escolhido por Deus para cumprir um propósito missionário. Isso significa que desde o início, Deus tinha um plano especial para essa nação. Subtópico 1. Vamos para o subtópico 1, o plano de Deus. O plano de Deus para Israel envolvia fazê-lo ser um povo que revelasse a sua presença e seu caráter ao mundo. Eles foram escolhidos para serem uma luz, uma testemunha viva do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era uma missão importante, que visava não apenas o bem de Israel, mas também a redenção de outras nações. O plano de Deus para Israel transcendeu, foi além da mera escolha de um povo. Era uma missão divina que os designava como uma luz para iluminar o mundo, revelando a sua presença e caráter. Sua missão não se limitava a que fossem os únicos filhos de Deus, mas incluía a redenção das demais nações. Assim, Israel desempenhou um papel fundamental na manifestação do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, falharam no compartilhamento da sua graça e verdade com o mundo, não cumprindo uma nobre vocação espiritual que Deus havia lhes entregue. Por muito tempo se acharam exclusivistas, não se atentando à salvação dos gentios, as demais nações. Israel deveria ser uma nação sacerdotal a serviço de Jeová para o mundo. Subtópico 2. Vamos agora para o subtópico 2, a falha de Israel. No entanto, ao longo da história, vimos que Israel não conseguiu cumprir plenamente esse propósito missionário. Eles frequentemente se desviaram, desobedeceram a Deus, se envolveram em idolatrias e pecados morais. Suas falhas destacam a natureza imperfeita do ser humano, mesmo quando escolhido por Deus. A história de Israel revela uma falha humana notável, tanto quanto eles. Às vezes nos vemos felizes pela nossa salvação e esquecemos dos não salvos. Apesar do chamado divino para ser uma luz para o mundo, os israelitas muitas vezes se desviaram, desobedeceram a Deus e se entregaram à idolatria e aos pecados morais, seguindo o caminho da perdição. Essas fraquezas humanas evidenciam a imperfeição inerente à humanidade, mesmo quando escolhida por Deus, lembrando-nos da necessidade constante de redenção e da compreensão de que nenhum povo está imune às tentações e aos desafios espirituais. Se a igreja de hoje não fizer a obra missionária, estará fadada a cair no mesmo erro. Israel é um exemplo bíblico e clássico do que devemos fazer a serviço de Deus, e não fazer também quanto à desobediência a Deus. Subtópico 3. Vamos agora ao subtópico 3, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar das falhas, Israel ainda desempenhou um papel significativo na história da redenção. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, veio de Israel. José, pai adotivo, e Maria, mãe biológica, eram judeus. Ele, Jesus Cristo, cumpriu a missão de Deus de forma perfeita e estendeu a salvação não apenas aos judeus, mas a todas as nações. A contribuição de Israel, portanto, foi essencial para o plano global e universal de Deus, a salvação da humanidade, trazendo ao mundo o Messias e Salvador dos povos. A despeito das falhas, Israel deixou um legado fundamental na história da redenção: as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, que permanece para sempre, sempre foi nos dada pelos judeus. Israel, por meio das genealogias, preservou a linhagem do Messias, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Salvador universal, nasceu em Israel e realizou a missão divina de forma impecável, estendendo a salvação, não só aos judeus, mas a todas as nações. As Sagradas Letras também revelam o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A contribuição de Israel foi importante e crucial para o plano global e universal de Deus, ilustrando que mesmo nas imperfeições humanas, a graça divina pode brilhar e oferecer redenção a toda a humanidade. Vamos agora à síntese do tópico 1. Nesta lição, exploramos como Israel foi escolhido por Deus para ser um povo com um propósito missionário,
revelando a sua presença e caráter ao mundo. Vimos que Israel teve suas falhas, mas também desempenhou um papel crucial na história da redenção, culminando na vinda de Jesus e na expansão da salvação a todas as nações. Isso nos mostra que, mesmo diante das imperfeições humanas, o plano de Deus continua se cumprindo. Para sempre Deus seja louvado. Tópico 2 da lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento, quarto trimestre de 2023. Vamos agora ao tópico 2, o amor de Deus para com outras nações. No segundo tópico desta lição, vamos explorar o amor de Deus pelas outras nações, além de Israel, e como esse amor se manifestou através de algumas histórias bíblicas. Subtópico 1. Vamos agora ao subtópico 1, os olhos de Deus sobre todos os povos. É importante entender que Deus não limita o seu amor e a sua preocupação apenas a um grupo específico de pessoas. Ele tem um olhar abrangente sobre todas as nações e deseja a salvação de todos. Isso nos mostra que o amor de Deus é universal e não faz acepção de pessoas. A visão de Deus transcende fronteiras e grupos específicos. Seu amor e cuidado se estendem a todos os povos, demonstrando a sua preocupação universal pela salvação de todos. Isso destaca a natureza inclusiva do amor divino, que não faz discriminação e nos lembra que Deus busca a redenção de toda a humanidade, independentemente de origem ou cultura. No livro de Apocalipse, vemos este pensamento perfeitamente cumprido na eternidade. Vejam só, depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. Mais uma vez, a Bíblia atesta o interesse salvífico divino a todos os povos. Subtópico 2. Vamos agora ao subtópico 2, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Uma das histórias que exemplifica o amor de Deus pelas outras nações é o encontro entre Elias, o profeta Elias, e a viúva de Sarepta. Deus instruiu Elias a buscar refúgio junto a essa mulher estrangeira e gentia. Assim eram tratados os povos não israelitas, e ali na casa da mulher viúva, ele, o profeta Elias, realizou um milagre, ressuscitando o filho dela. Isso demonstra que Deus não se limita a abençoar somente os israelitas, mas também cuida e abençoa daqueles que o buscam, independentemente da sua origem. Sarepta ficava na Fenícia, terra da origem da Jezabel, mulher de Acabe, que tanto mal fez à nação de Israel. Deus viu ali uma viúva pobre e seu filho prestes a morrerem, que no entanto por socorro divino tiveram suas vidas registradas na palavra de Deus junto ao profeta de Deus Elias até os dias de hoje. O encontro entre o profeta Elias e a viúva de Sarepta é um exemplo notável do amor de Deus por todas as nações. Deus guiou Elias a buscar refúgio junto a essa mulher estrangeira e realizou um milagre, ressuscitando seu filho. Essa história ilustra que Deus não restringe as suas bênçãos aos israelitas, mas demonstra cuidado e provisão para todos aqueles que o buscam, independentemente de sua origem, enfatizando a sua compaixão universal. Jeová é o Deus criador da humanidade, isto é, de todas as pessoas. Glória a Jesus Cristo. Subtópico 3. Vamos agora ao subtópico 3, a missão de Jonas em Nínive. A história de Jonas nos mostra outra face do amor de Deus pelas nações. Deus chamou Jonas para ir até a grande cidade de Nínive e clamar contra a sua maldade. Embora Jonas tenha inicialmente resistido, Deus estava disposto a dar uma chance para que o povo de Nínive se arrependesse e fosse salvo. Isso revela o desejo de Deus de estender a sua misericórdia e salvação, mesmo às nações que estavam longe do caminho correto. O profeta de Deus, Jonas, foi um missionário que, a contragosto, pregou uma mensagem de juízo, desejando o fim dos seus ouvintes. No entanto, Deus salvou milhares de pessoas pela sua pregação. Olha o que Jesus Cristo disse sobre os ninivitas, acerca da rebeldia e a rejeição do Evangelho praticada pelos judeus da sua época,
por não crerem no próprio Jesus Cristo. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Livro de São Lucas, capítulo 11, versículo 32. A missão de Jonas em Nínive é um exemplo vívido do amor de Deus por todas as nações. Apesar da resistência inicial de Jonas, Deus estava disposto a oferecer uma oportunidade de arrependimento e salvação ao povo de Nínive, que era belicoso, violento, perverso, demonstrando Deus o seu desejo de estender a sua misericórdia, mesmo às nações que estavam em erro pecaminoso. Essa história bíblica ressalta a compaixão divina e a sua disposição de dar uma oportunidade para todos, independentemente da sua localização ou origem, enfatizando a universalidade do amor de Deus. Síntese do tópico 2 da lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento, quarto trimestre de 2023. Neste tópico podemos concluir que o amor de Deus não se limita a Israel, mas abrange todas as nações. Ele usa pessoas como Elias e Jonas para demonstrar o seu amor e a sua disposição de salvar todos os que o buscam, independentemente da sua origem. Isso nos leva a refletir sobre como devemos compartilhar esse mesmo amor e missão de Deus com as pessoas ao nosso redor, independentemente da sua nacionalidade ou origem. O Brasil é um país privilegiado, pois em nosso território se encontram colônias de quase todas as nacionalidades do mundo, podendo facilitar a evangelização de povos de todas as culturas e etnias existentes no mundo, os quais, retornando aos seus países de origem, se tornarão missionários nativos para seus próprios conterrâneos e patrícios, ou seja, pessoas da mesma terra, país e cultura. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Tópico 3 da lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento, quarto trimestre de 2023. Vamos agora ao tópico 3, Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. No terceiro tópico desta lição, vamos estudar as alianças que Deus estabeleceu com a humanidade no Antigo Testamento e como essas alianças se relacionam com o propósito missionário de Deus. Neste tópico, acrescentaremos mais 2 subtópicos para subsídios esclarecedores desta lição. Subtópico 1. Vamos ao subtópico 1, Alianças de Deus. Vemos na Bíblia alianças, concertos e pactos, por isso as alianças também eram conhecidas como pactos e concertos. Era um contrato ou convenção que solenemente se realizava entre homem e homem, ou entre homem e Deus. O Antigo Testamento está repleto de relatos sobre as alianças que Deus fez com a humanidade. Essas alianças eram pactos, acordos especiais entre Deus e seu povo, que estabeleciam obrigações e promessas mútuas. Essas alianças demonstram o compromisso de Deus em revelar a sua vontade e seu amor ao mundo. As alianças de Deus no Antigo Testamento são testemunhos poderosos do seu relacionamento com a humanidade. Eles representam pactos sagrados que estabeleciam responsabilidades tanto para Deus quanto para o seu povo, incluindo promessas de bênçãos e orientações divinas. Esses pactos refletem o firme compromisso de Deus em comunicar a sua vontade e amor ao mundo, fornecendo uma estrutura fundamental para a compreensão da relação entre a divindade e a humanidade ao longo da história bíblica. Subtópico 2. Vamos ao subtópico 2, aliança incondicional e condicional. Dentro das alianças bíblicas, encontramos tanto as alianças incondicionais, nas quais Deus faz promessas sem exigir ações específicas do homem, como as alianças condicionais, que dependem da obediência e fidelidade humana. Glória ao nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, isso nos ensina que Deus é fiel em cumprir as suas promessas, mas também espera uma resposta de cooperação do seu povo. Glória a Jesus. As alianças divinas se dividem em 2 tipos distintos que nós veremos neste momento. As incondicionais, onde Deus faz promessas independentemente das ações humanas,
e as condicionais, que exigem obediência e fidelidade por parte do homem. Essa distinção reflete a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, ao mesmo tempo em que destaca sua expectativa de cooperação por parte do seu povo. Essas alianças são um alerta de que a relação entre Deus e a humanidade envolve tanto a graça divina quanto a responsabilidade humana, formando uma parceria única e significativa. Hoje é muito comum as pessoas desejarem as bênçãos e as promessas de Deus e não quererem se comprometer com a ética, a moral, a renúncia, a obediência. Para ser filho de Deus e ter direito às bênçãos eternas, é preciso ter compromisso com Deus. Subtópico 3. Vamos ao subtópico 3, a aliança de Deus com Israel. Uma das alianças mais fundamentais no Antigo Testamento é a aliança que Deus fez com Israel. Veja este versículo. Pois eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês ainda não foram totalmente destruídos, porque a minha misericórdia dura para sempre. Livro de Malaquias, capítulo 3 e versículo 6. Ele, Jeová, escolheu Israel como seu povo especial e estabeleceu uma relação única com eles. Através dessa aliança, Deus revelou a sua vontade e o seu caráter ao mundo, tornando Israel um testemunho vivo da sua presença. Glória a Deus. A aliança abraâmica é uma aliança incondicional. A aliança abraâmica é uma aliança incondicional em que Deus faz uma promessa a Abraão de que ele seria pai de muitas nações diferentes e que iria prosperar e ser abençoado. Os detalhes da aliança de Abraão podem ser encontrados em Gênesis capítulo 12, de 1 a 4, capítulo 13, de 14 a 17, capítulo 15, de 1 a 7, capítulo 17, de 1 a 8. A aliança mosaica é uma aliança condicional. A aliança mosaica era uma aliança condicional que Deus fez entre ele e Moisés, encontrada em Êxodo, capítulo 20, versículo 1, e também capítulo 31 e versículo 18. Essa aliança contém os mandamentos que Deus deu aos israelitas para eles descobrirem e cumprirem a vontade de Deus e para governar o povo. Na teologia cristã, os termos da aliança mosaica, que são mandamentos, estatutos e juízos, expiraram na cruz, quando Jesus morreu pelos pecados dos homens, o que começou a nova aliança. Bendito e santo para sempre seja o Santo Espírito de Deus. Amém. Características da nova aliança. Inclui todo o povo da antiga aliança, Israel e Judá, e mais os gentios. É distinta da antiga aliança, instituída no tempo de Êxodo, através da qual Deus ordenou uma nação em tudo separada e exclusiva para testemunho do seu poder. A nação de Israel veio servir de tipo à nação santa, assim representada pela igreja, no livro de 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9. E seria levantada pela nova aliança. Possui características positivas de ordem espiritual e subjetiva. Sua eficiente operação transformaria o coração daqueles que crescem de um modo tão definitivo que os mandamentos fariam parte da personalidade deles, do seu coração. É universalmente eficaz em favor de todos os povos, incluindo a casa de Israel, de quem o Senhor seria individualmente conhecido. Apoia-se na graça de Deus, suficiente para prover um perdão absoluto. O pecado seria removido até da memória divina, pois os seus pecados seriam lançados no mar do esquecimento. Comentário Bíblico de Hebreus, CPAD, páginas das 145 a 147. A aliança entre Deus e Israel é uma das pedras angulares do Antigo Testamento, marcando a escolha especial de Israel como seu povo. Nessa relação única, Deus revelou a sua vontade e caráter, fazendo de Israel uma testemunha viva da sua presença. Essa aliança não apenas guiou o relacionamento entre Deus e Israel, mas também teve um impacto profundo na história da redenção, estabelecendo as bases para a vinda do Messias e o plano de salvação para toda a humanidade. Ela ilustra o compromisso de Deus em revelar o seu amor e propósito ao mundo por meio de um povo escolhido, a aliança de Deus com a igreja. Com a vinda de Jesus Cristo, uma nova aliança foi estabelecida, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Através da obra de Jesus,
Deus ofereceu a salvação a todos os povos, convidando-os a fazer parte da sua família espiritual, a Igreja, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa aliança é baseada na graça e no perdão e é uma extensão do amor de Deus para além das fronteiras de Israel. A aliança de Deus com a Igreja é uma continuação da história divina de redenção, com a vinda de Jesus Cristo. Uma nova aliança foi estabelecida, aberta a toda a humanidade. Por meio da obra de Jesus, Deus ofereceu a salvação, convidando a todos os povos a fazerem parte da sua família espiritual, a Igreja. Essa aliança é fundamentada na graça e no perdão, representando a expansão do amor de Deus para além das fronteiras de Israel e proporcionando uma oportunidade de reconciliação e comunhão com Ele para todas as nações. Louvado seja Deus. Síntese do tópico 3. Neste tópico podemos concluir que as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento desempenharam um papel crucial no plano missionário de Deus. Elas evidenciam o seu compromisso em salvar e restaurar as almas perdidas, tanto em Israel como em toda a terra. A compreensão dessas alianças nos leva a refletir sobre a nossa responsabilidade em compartilhar o amor e a mensagem de Deus com o mundo, à luz das alianças que Ele estabeleceu ao longo da história. Glória a Jesus. Conclusão. Vamos agora à conclusão da lição 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento do quarto trimestre de 2023. Ao estudar a lição sobre missões transculturais no Antigo Testamento, enveredamos em uma jornada significativa pelo coração da perspectiva missionária presente nas Escrituras Sagradas. Começamos reconhecendo que o amor de Deus transcende fronteiras e culturas, sendo direcionado a todas as nações. Um amor que se manifesta através do seu plano de salvação para a humanidade. Examinamos as histórias bíblicas que demonstram o compromisso de Deus em exaltar e salvar todas as pessoas, independentemente da sua origem ou identidade nacional. Vimos como Israel foi escolhido como um povo com um propósito missionário, mas também reconhecemos as falhas e desvios desse povo ao longo da história. As narrativas envolvendo Elias, a viúva de Serepta, bem como a missão de Jonas em Nínive, revelaram o amor de Deus em ação, mostrando que Ele busca não apenas Israel, mas todas as nações, desejando a salvação de todos. Além disso, exploramos as alianças que Deus estabeleceu com a humanidade, alianças que refletem a sua graça e fidelidade inabalável. A aliança com Israel e a aliança com a Igreja ilustram como Deus está comprometido em revelar a sua vontade e seu amor ao mundo. Concluímos que, à luz dessas lições, somos chamados a seguir o exemplo de Deus e compartilhar o seu amor e mensagem com todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade ou cultura. O amor de Deus para com as nações deve ser o nosso objetivo comum, e cada um de nós deve se empenhar na missão de militarmos pela salvação das almas perdidas. Portanto, ao encerrarmos esta lição, lembramos que somos chamados a ser testemunhas do amor de Deus em todas as partes do mundo, trabalhando juntos para espalhar a mensagem de salvação até os confins da terra, assim como nos orienta o texto áureo. Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías capítulo 49, versículo 6. Bendito e exaltado é o santo nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula. Te convido a se inscrever no canal, deixar um comentário espiritual e abençoador, nem que seja só um amém, um glória a Deus, um aleluia, e a compartilhar esta videoaula, abençoando outros irmãos, e clicar no gostei. Quero já te agradecer por estar aqui nos prestigiando até o final da videoaula e pela sua maravilhosa atenção. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção e a paz de nosso Deus e Pai estejam com todos vocês. Deus abençoe o país, o estado, a cidade, o bairro, a casa, onde você mora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.